Você tem medo de contratar uma funcionária, ensinar tudo para ela e ela sair e abrir a clínica própria? Se isso já foi um medo seu, comenta aqui embaixo pra gente. Você já pensou que talvez o seu plano de carreira, o seu pagamento de salários ou comissões tenha sido o motivo pelo qual a sua funcionária saiu? Se você tivesse estabelecido com ela algumas metas e algumas datas até ela bater essas metas, você não entende que talvez poderia ter sido melhor para essa relação? Como estabelecer um salário e uma comissão? Ou então, quem sabe, um salário mais comissão? Algumas pessoas preferem ter a flexibilidade de fazer o seu próprio horário, de ser uma PJ e talvez não ter um salário fixo, mas ter uma agenda mais cheia e aí sim ganhar somente comissão. Outras pessoas estão em início de carreira e talvez se ela ganhasse somente o valor das comissões, os valores ficariam muito baixos e ela não veria muito sentido em trabalhar para você. Então é muito importante a gente sentar com o funcionário e entender quais são os objetivos dele antes da gente dizer se vai pagar somente um salário, se vai pagar um salário mais comissão, se vai pagar somente comissão. Isso é um trabalho que pode ser feito a quatro mãos. Entenda o momento daquela sua funcionária. Veja com ela se ela prefere ter mais flexibilidade de horário ou então veja com ela se ela prefere ter um salário fixo e cumprir um horário de trabalho pré-determinado. Cada pessoa está em um momento da vida, um momento da carreira e isso pode se alterar. Inclusive, você pode ter mais de uma injetora e você pode ter mais de um esquema de trabalho diferenciado. O que é importante é você cumprir as regras. Se for CLT, cumpra as regras do CLT. Se for PJ, cumpra as regras do PJ. Então, é muito importante você conhecer ou então ser muito bem assessorado por um time jurídico, por contadores, para que você nunca faça as coisas de forma errada, mesmo que seja sem a intenção. É importante que as coisas aconteçam de forma correta. Sente com as suas funcionárias e entenda o que faz mais sentido para ela naquele momento. Não existe certo ou errado. O que vai existir é o que se adequa melhor para aquele profissional e o que ele busca. Veja, você não precisa acatar absolutamente tudo o que uma pessoa está exigindo. Precisa também fazer sentido para a empresa. As pessoas trabalham numa empresa porque elas entendem que estar ali faz sentido para ela. Se ela entende que aquilo que é o mínimo necessário para você não atende às necessidades dela, talvez seja mais interessante ela buscar uma outra oportunidade ou abrir uma clínica própria. Mas se ela entende que existe algum benefício para ela em estar com você, estar associada ao seu nome, seja porque ela vai ter um upgrade de carreira, porque ela vai aprender bastante, porque ela vai ter retorno financeiro, porque ela vai ter exposição, porque ela vai ter acesso, é importante que a pessoa identifique quais são os benefícios de estar ali com você. Você não precisa falar para ela, olha, se você trabalhar comigo, você vai ter isso daqui tanto tempo. Ela precisa entender que aquilo que você pode oferecer para ela faz sentido e é benéfico para ela e para a carreira dela. Nenhuma relação de empresa e funcionário ou prestador de serviço precisa ser eterna. Pode ser que tenha um ponto final. A gente preza muito e a gente faz muita questão que as meninas gostem de trabalhar com a gente e que elas queiram construir uma carreira a longo prazo. A gente preza muito por isso. Mas eu também entendo aquelas pessoas que tiveram alguma mudança na vida dela. Nem sempre aquele momento em que ela foi contratada é exatamente igual ao momento que ela está vivendo agora. Pode ser que agora as prioridades dela tenham mudado, porque ela casou, porque ela quer mudar de cidade, porque ela quer ter um filho. As pessoas estão em constante mudança, então a gente tem que respeitar isso. A gente pode contratar uma pessoa que tem certeza absoluta que vai ficar só 2 anos com a gente e ir embora? Pode, desde que tenha sido previamente avisado. Em 2 anos atrás, a pessoa não sabia o que ela queria para a vida dela hoje, e talvez agora não seja mais o momento dela trabalhar com a gente. O que é importante é que o propósito da pessoa esteja alinhado com o propósito da empresa. A gente aqui na clínica e na escola, a gente tem alguns propósitos que são muito claros e evidentes para a gente. O nosso propósito é ajudar as pessoas, seja uma paciente ou seja uma aluna. O objetivo das pessoas é diferente. As pacientes da clínica, elas querem ser ajudadas porque elas querem aumentar a autoestima, porque elas querem corrigir alguma coisa que deixa elas insatisfeitas com o rosto ou com o corpo delas. As alunas buscam a escola porque elas querem aprender mais, porque elas querem ter uma carreira melhor, porque elas querem desenvolver uma nova habilidade. Então, o meu propósito é ajudar essas pessoas a atingirem os objetivos delas. Se eu vou contratar uma pessoa,
eu vou deixar muito claro qual é o propósito da minha empresa. E o objetivo dela, o propósito dela tem que ser o mesmo, de ajudar as pessoas. O objetivo dela não pode ser ficar rica, porque senão ela vai colocar o dinheiro à frente do propósito. E isso a gente não quer. A gente quer que as pessoas sejam bem remuneradas, mas que elas sejam bem remuneradas pelo propósito delas e não simplesmente porque ela quer ganhar dinheiro e ela vai fazer isso a qualquer custo. A gente não incentiva e jamais vamos incentivar as meninas a venderem full face para absolutamente todas as pacientes que entrarem na clínica. E se ela não tiver indicação? Eu vou ficar empurrando serviços para ela? Não. Comissão é uma consequência de um propósito e jamais isso vai ser invertido dentro da nossa empresa. Se o seu medo é contratar uma pessoa, ensinar tudo o que você sabe para ela colocar todo esse conhecimento embaixo do braço e ir embora, saiba que isso é uma realidade. E a gente jamais vai conseguir mudar isso, justamente porque as pessoas mudam e a gente tem que dar essa flexibilidade para elas. Ela vai levar todo o conhecimento embora? Vai. Só que quem ensinou ela foi a gente. Então, eu com toda certeza sei fazer de um jeito diferente, porque não é simplesmente uma habilidade técnica. Existe uma coisa que chama-se soft skill, que é o receber a paciente, como eu vou atender ela depois que o procedimento foi feito, como eu recebi ela, se foi com um sorriso no rosto, se foi com um abraço, se eu servi um café. Todo o restante jamais vão conseguir copiar de você. A sua forma de tratar as pessoas é somente sua. E o paciente tem todo o direito de preferir o seu jeito, de preferir o jeito do outro. E é por isso que a gente é uma clínica e também uma escola. Eu estou ensinando o que eu faço para um monte de pessoas. Eu estou criando concorrentes? Não. Porque existe um nicho de pessoas, existe um grupo de pessoas que prefere o jeito dessa outra pessoa. Então, por mais que eu te ensine tudo tecnicamente, você vai aprender tudo, você vai entender que é assim que se faz. Mas e todos os soft skills? Isso que a gente ensina aqui são os hard skills. Não tenho problema nenhum em ensinar tudo que eu sei para uma pessoa, ela pegar todo esse conhecimento e tentar aplicar em outro lugar. Ela vai aplicar do jeito dela. Eu vou continuar aplicando do meu jeito. Não tenha esse medo. É muito importante a gente saber que, independente de eu pagar um salário fixo, de eu pagar uma comissão, de eu pagar uma combinação de salário e comissão, não existe regra de bolo. É importante eu saber o que é importante para aquela funcionária. E se é importante para a funcionária e eu também consigo fazer isso do lado da empresa, então a gente chegou num consenso. Se eu só posso oferecer comissão e não é suficiente para essa pessoa, então ela vai ter que procurar um outro lugar para trabalhar. Isso é comum, a gente não está ferindo nenhuma regra, não tem nada escrito na pedra. O que é importante é a gente saber quais são os meus limites, quais são os limites daquela pessoa. Quando esses limites se encontram, dá match. A gente tem um funcionário bom, engajado. Ela sabe porque ela sai da casa dela todo dia. Eu sei porque ela está aqui na minha empresa todo dia. Não tem como a gente trabalhar com uma pessoa que está insatisfeita. Não queira prender uma pessoa simplesmente porque ela trabalhou os últimos 2 anos com você, você ensinou tudo para ela e agora ela tem a capacidade de abrir a clínica própria dela. Perfeito. Se ela acha que tem capacidade, deixa ela enfrentar as batalhas dela. Não sou eu que vou dizer não. Se ela não está mais contente aqui por qualquer motivo que seja, se ela tem outros planos para a vida dela, tudo que eu desejo é que ela tenha sucesso. O que cabe a mim é: vou fazer de tudo para ela ficar. Sim, pagando salários altos, pagando comissões altas, nem sempre. Às vezes o que ela precisa é tempo. Então é um acordo que é feito, né? Por isso que a gente assina um contrato. E esse contrato pode ter diferenças de profissional para profissional. Eu não preciso prender a pessoa de diferentes formas. Eu preciso mostrar que existe um plano de carreira trabalhando aqui com a gente. Então ela vai entrar como estagiária, depois ela pode passar para uma pleno, depois ela pode passar para sênior, depois ela pode ganhar até um pedacinho da empresa. Se é uma pessoa que faz sentido, que é uma pessoa dedicada, que ela dá o sangue ali pela empresa, que ela quer ver a empresa crescer e ela quer estar junto com a empresa, por que não dar um pedacinho da empresa para ela? Ó, se você ficar com a gente aqui 5 anos, eu te dou 3% da empresa. Ela vai fazer parte daquela empresa, ela vai ajudar vocês a tomarem decisões. Ela vai direcionar a empresa para um caminho que ela entende que também é bom. Porque se for ruim, vai ser ruim para ela também. Ela faz parte daquilo. Então, existe N maneiras da gente remunerar o funcionário. A gente precisa quebrar esse estigma de que somente dinheiro vai fazer as pessoas felizes. As pessoas têm ambições diferentes de vida. Para uma pessoa, o pote de ouro dela seja estar mais em casa. Pode ser que para outra seja acumular riqueza, ganhar mais dinheiro porque ela quer comprar uma casa. Para outra pode ser uma viagem em família. Para outra pode ser ajudar os pais. Não é a gente quem vai julgar isso. O importante é a pessoa saber porque ela sai da casa dela todo dia. E às vezes a gente precisa lembrá-las. A gente precisa falar para elas: olha,
Desenha aí um mural dos seus sonhos, o que é importante para você. E aí, assim que a gente vai construindo uma relação com a pessoa, assim que ela vai entendendo por que ela sai de casa todo dia. E assim que eu entendo se essa pessoa é uma pessoa que eu quero que continue na empresa ou não. Independente do salário, independente da comissão que você tenha para oferecer para a pessoa, é muito legal você conhecer a história e saber quais são os objetivos dessa pessoa. Falando um pouco em percentual, que acho que era isso que vocês gostariam de ouvir muito. Quanto eu pago de percentual para o meu funcionário? Não sei. Obrigado, tchau, tchau. Falando de percentual, quanto eu pago para o meu funcionário? Eu já falei em alguns vídeos, assim como esse aqui de precificação, como você tem que fazer para precificar um procedimento. Quando você tem um funcionário fazendo esse procedimento, você precisa incluir nos custos também o valor que você vai pagar de comissão para ele. Além do custo do produto, além do seu custo fixo, além dos descartáveis, da sua margem de lucro, você vai ter que adicionar também o percentual de comissão para esse funcionário. Novamente, não existe receita de bolo. O mercado costuma praticar 30, 20, 40%. Sim, é verdade. Mas depende muito da senioridade, de qual o objetivo, se ele é pago em cima do valor bruto de venda, se ele é pago em cima do valor líquido. E para você considerar o líquido, você vai colocar somente o preço do produto ou você vai colocar também a taxa da maquininha, os descartáveis, etc. Alguma coisa entre 20% e 40% é bem dentro da possibilidade da clínica, mas precisa ser levado em consideração todos esses fatores que eu acabei de falar. E se você está buscando expandir a sua empresa, contratar pessoas, depois dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu falo a respeito de contratar o seu próprio marido para sua clínica.